que a gente está fazendo aqui, desde sexta-feira da semana passada. Embora a gente encerre com esta missa, mas eu ainda vou permanecer em Afuá mais 2, 3, 4 dias, dependendo aí da minha viagem para Anajás, e vamos ter ainda outras oportunidades de nos encontrar. Mas aqui, oficialmente, a gente conclui esta nossa visita. Então, quero render graças pelo acolhimento da paróquia, dos padres, de vocês, leigos e leigas, das comunidades urbanas e ribeirinhas, e por todas as pessoas que estiveram sempre envolvidos nas atividades que a gente foi desenvolvendo nestes dias. E nesta celebração queremos rezar também pelo Padre Fábio, que já vinha na prática sendo o vigário paroquial, mas enquanto prelazia, estava faltando, né, o documento oficial nomeando ele como vigário paroquial, e faremos isso nesta celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu pedi que a gente fique sentado uns 5 minutinhos para escutar a leitura do que nós chamamos de provisão, nomeando então o Padre Fábio como como vigário paroquial desta paróquia Nossa Senhora da Conceição de Afuá. Provisão. Nomeação do Padre Fábio Luiz Santos do Amaral como vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Afuá, Pará. Aos que esta nossa provisão virem, saudação, paz e bênção no Senhor. Considerando o parecer favorável do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores, considerando ainda as qualidades e demais condições que concorrem na pessoa do Padre Fábio Luiz Santos do Amaral, fazemos saber que pela presente provisão o nomeamos vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Afuá, Pará, com todas as obrigações e direitos inerentes a este ofício pastoral. Precioso auxílio no cuidado pastoral da paróquia, cooperador do pároco e participante de sua solicitude, o Padre Fábio Luiz Santos do Amaral exercerá sua função de vigário paroquial de comum acordo com o pároco, com as faculdades ordinárias, deveres e direitos próprios, observando as normas da Igreja Católica Apostólica Romana, as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a nível nacional e regional Norte 2, as decisões da última Assembleia Pastoral e o plano pastoral da Prelazia do Marajó. De modo particular, fica delegada ao Padre Fábio Luiz Santos do Amaral a faculdade geral de assistir a todos os matrimônios no território da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Afuá, Pará. Esta provisão deverá ser transcrita no livro tombo da prelazia e da paróquia e ser conservada no arquivo da paróquia e da prelazia, e entrará em vigor a partir de 28 de setembro do corrente ano e terá validade até que a autoridade competente determine diferente. Dado e passado nesta cúria prelatícia em Soure aos 27 dias do mês de setembro de 2025. Dom José Ionilto Lisboa de Oliveira, Bispo da Prelazia do Marajó. Vamos dar uma salva de palmas aí ao Padre Fábio, acolhendo ele agora oficialmente como vigário paroquial desta paróquia. Padre Fábio, aqui está uma cópia da provisão
para você guardar nos seus documentos e quando precisar dizer para alguém, eu sou o vigário da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Afuá, está aqui, ó. Pode mostrar, tá bom? Então, bom trabalho, Deus abençoe, continue abençoando, né, na sua missão. Padre Everton, eu quero lhe entregar aqui o vigário paroquial, né? Tomar conta dele aqui. Chega aqui, dê um abraço nele aqui. Isso.
estão aqui na celebração, pelas famílias de vocês, rezar por nossa paróquia, nossos 2 padres que aqui trabalham, rezar por todas as nossas comunidades urbanas e ribeirinhas. Quero ainda rezar pelos que se crismaram, né, domingo passado, hoje está com 8 dias, lá na comunidade de Santa Maria, mais de 90 irmãos nossos confirmaram o seu batismo, receberam a plenitude dos dons do Espírito Santo, para que eles perseverem a proteção de Deus. Oremos. Ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor. Salmo 145. Minha alma e louva ao Senhor. O Senhor
os cegos. Alma e louva ao Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre, por todos os séculos. Bendize minha alma e louva ao Senhor. 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 Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu, que és o homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. Eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, o último domingo do mês de setembro, aqui na nossa Igreja Católica no Brasil, há muitos anos, uma proposta da CNBB, né, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nós consideramos esse mês de setembro como sendo o mês da Bíblia, né, o mês que a gente procura se dedicar um pouco mais, né, à escuta da palavra de Deus, ou à leitura da palavra de Deus, ou rezar a partir da palavra de Deus. Neste ano, a proposta era a gente reler o livro da carta de Paulo aos Romanos. Então, quem ainda não conseguiu fazer isto, né, durante esse mês de setembro, eu queria sugerir que não deixasse de fazer. Não precisa fazer, é claro, nos 2 últimos dias de setembro, que é muito pouco tempo, mas vai, quem sabe, relendo a carta de Paulo aos Romanos, cada dia um capítulo nos próximos 15, 16 dias, né? Que é mais ou menos os capítulos que Romanos tem. E aí a gente tem a oportunidade de reler tanto aprendizado que Paulo nos dá,
e que para nós é palavra de Deus. Fora disto, nós sabemos que não é somente em setembro que a gente lê a Bíblia, medita com a palavra de Deus. Esse mês é para nos dar um empurrão, né, no bom sentido, né, um estímulo para que a gente se aproxime mais da palavra de Deus. Então, que a gente continue no nosso dia a dia fazendo isto, né, sempre dedicando alguns minutos do nosso tempo, né, das 24 horas, né, do nosso dia, para a gente parar um pouquinho para ler ou para escutar a palavra, meditar, rezar a palavra de Deus. O Padre Zezinho, em uma das suas muitas canções, falando sobre a palavra de Deus, ele disse que ela não pode passar por nós sem deixar um sinal, né? Ou seja, sempre que a gente ouve ou lê a palavra de Deus, ela não pode deixar a gente do mesmo jeito que estávamos antes de ler ou ouvir ou meditar a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos fazendo pessoas novas, né? O Salmo 118 vai dizer que a palavra de Deus é luz para os nossos passos, né? Luz para nosso caminho. Isso é muito importante. Então, ouvir, ler, meditar, rezar a partir da Bíblia, né, da palavra de Deus, é sempre um compromisso nosso de cristão católico, cristã católica. Mas é claro que a gente tem que acrescentar um outro verbo, né? Praticar, porque não basta também a gente ler, ouvir, meditar, rezar a partir da Bíblia. É preciso que nós coloquemos o que a Bíblia nos ensina na vida da gente, na prática nossa, no dia a dia. E a igreja nos oferece a cada celebração textos, né, dessa palavra de Deus, e hoje nós tivemos a leitura de Amós, profeta Amós, na primeira leitura. Ele nos faz um alerta muito importante. É bom que a gente continue meditando sobre esse alerta do profeta Amós, do capítulo 6, quem sabe relendo na nossa Bíblia em casa, depois, no decorrer da semana, porque ele começa, né, e quase que termina, né, com um grito, né, para a gente não deixar que a indiferença nos domine. Ele diz assim: ai dos que vivem despreocupadamente, né, e não se preocupam com a ruína de José. Então, não vamos de jeito nenhum deixar que essa tentação nos domine, que é de viver despreocupado com o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs, seja qual for o sofrimento, mas nós não podemos ser indiferentes. Essa é a provocação do Amós, do profeta Amós. Acordar a nossa consciência para que a gente não entre nessa dinâmica do deixa para lá, não tenho nada a ver com isso, quem mandou fazer assim, né? É culpa, tá. E no encerramento da leitura de hoje tem um versículo que diz assim, Deus falando, né, pelo profeta Amós: o bando dos gozadores será desfeito. O bando dos gozadores, ou seja, daquelas pessoas que ficam tirando sarro das pessoas que sofrem, dos humildes, dos simples. E Deus disse que essa atitude será desfeita,
porque Deus não aceita isso, né? Que uma pessoa fique jogando o outro no lixo, né? Humilhando o outro, né? Deus toma partido do que é humilhado, né? Do pobre, do excluído. E eu fiquei pensando, quando estava tentando me preparar para fazer a homilia hoje, lá na comunidade onde eu fui de manhã, ontem à noite já aqui, e hoje de manhã, agora de noite aqui de novo. E me veio hoje uma inquietação a partir desse bando dos gozadores será desfeito, né? A gente tem um desafio muito grande atualmente no Brasil, né? Nós temos um Congresso Nacional, deputados e senadores que estão lá porque nós votamos neles, nelas. A gente confiou a eles e a elas uma missão importante, né, de legislar para o bem da população brasileira, dos nossos estados, né? Mas a gente tem acompanhado umas votações lá, principalmente na Assembleia, na Câmara, né, dos Deputados, que tem deixado a gente assim muito triste. A nossa igreja tem até já se manifestado através da CNBB. Um tempo atrás, eles aprovaram uma lei para existir o marco temporal das terras indígenas. O Supremo Tribunal Federal já tinha dito que era inconstitucional, mas eles foram lá e aprovaram. Um pouco tempo atrás, eles aprovaram uma lei para facilitar ainda mais a destruição do meio ambiente, né? Apesar de tantos apelos que têm sido feitos, né, por tantas pessoas, eles aprovaram. E agora estão dizendo que vão derrubar o veto do presidente. Mais recentemente, eles aprovaram uma lei que eles só poderiam ser julgados por um crime qualquer se eles mesmos autorizassem eles serem julgados. Chamavam de blindagem, né? Proteção. Então, eu fiquei dizendo, o bando dos gozadores será desfeito. E ano que vem é eleição, né? Novamente para deputado federal e senador. É hora de nós, eleitores e eleitoras, desfazer esse bando de gozadores da nossa cara. São mais de 300 deputados que estão lá falando para eles mesmos, né, buscando os seus interesses próprios. E isso não é função do deputado, nem do senador, né? Peçamos ao Senhor, então, que nos dê sabedoria e coragem como Amós, que não teve medo de dizer ao povo de Israel naquela época o que ele está aqui no seu livro que nós escutamos hoje. O Salmo 145 nos fez rezar dizendo que Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. E é uma fidelidade para sempre. Deus não muda. Hoje ele é fiel, amanhã não, depois de amanhã volta a ser fiel, no dia seguinte já não é mais fiel de novo, né? Não. A Bíblia, o Salmo 145 diz, Deus é fiel para sempre. E depois o salmista, quando foi rezando, né, inspirado pelo Espírito Santo, e escreveu o Salmo 145, que está na nossa Bíblia, ele vai justificar como é que Deus é fiel para sempre. E olha como ele coloca coisas bem práticas da vida do dia a dia, para mostrar a fidelidade de Deus. Olha só, ele diz assim,
Deus é fiel porque faz justiça aos oprimidos. Deus é fiel porque dá alimento aos famintos. Deus é fiel porque liberta os cativos. Deus é fiel porque abre os olhos aos cegos. Deus é fiel porque ergue o caído. Deus é fiel porque protege ao estrangeiro. Deus é fiel porque ampara a viúva e o órfão. É assim que Deus é fiel. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, como a Bíblia diz que somos, lá no livro do Gênesis, nós devemos também ser fiéis. Nós também deveremos ser fiel como Deus é, desse jeito que Deus é fiel. Portanto, devemos também, olhando aqui o que está no Salmo 145, fazer com que tudo isto que é próprio de Deus e da fidelidade dele passe a ser próprio nosso e da nossa fidelidade também. Paulo, na primeira carta a Timóteo, segunda leitura, ele nos dá uma série de conselhos, né? Bons conselhos, que a gente deve, inclusive, reler na nossa Bíblia em casa depois. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6 também. Ele vai dizer assim: olha, fujam das coisas perversas. Olha que bom recado, que belo recado, né? Que importante recado, conselho de Paulo, dizendo para nós: vamos fugir das coisas perversas. Então, quando a gente perceber que está acontecendo uma perversidade no meio de nós, alguém está sendo perverso com outra pessoa, a gente não pode se somar a quem é perverso. Pelo contrário, aqui a Bíblia, carta de Paulo a Timóteo, está dizendo: fujam da perversidade. Depois Paulo vai dizer: procurem a justiça. Fugir da perversidade e procurar a justiça. Fujam da perversidade e procurem a piedade. Fujam da perversidade e procurem a fé. Fujam da perversidade e procurem o amor. Fujam da perversidade e procurem a firmeza. Fujam da perversidade e procurem a mansidão. Que Deus assim nos ajude a acolher esse conselho de Paulo e a gente possa sempre fugir de tudo que é perverso, tudo que é malvadeza, tudo que é mentira, exploração do próximo, do irmão, e que a gente cultive então a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. O Evangelho de Lucas, nós acompanhamos uma conversa de Jesus com os fariseus. Fariseus é aquele grupo que, né, não aceitava Jesus como Salvador, né, e que ficava o tempo todo procurando encontrar uma razão para poder denunciar Jesus, né, ao Império Romano, para poder o Império Romano, né, castigar, matar Jesus, como acabou, né, castigando e matando, né. E aí Jesus vai conversar com os fariseus e conta para os fariseus uma história que a igreja coloca para nós hoje aqui no Evangelho, para nós também que devemos meditar. E é interessante o que Jesus provoca ali os fariseus e que ajuda a gente a pensar. É a história de um homem rico que nem nome tem, né? Jesus não coloca na história o nome do rico, só faz dizer que existia um rico e o pobre Lázaro. Então, Jesus nomeia o pobre Lázaro, o que indica assim que Jesus, de alguma forma, ao contar essa história
não dizendo o nome do rico e falando o nome do pobre, ele queria dizer: nós temos que cuidar mais do pobre, né? Olhar mais para o pobre, reconhecer o pobre, dar nome ao pobre, não deixá-lo, né, viver sem identidade, né? Aí vai a Jesus continuando: o rico vestia roupas finas, fazia festas esplêndidas todos os dias. Do outro lado estava o pobre Lázaro, cheio de feridas, sentado na porta da casa do rico, querendo matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e nada. O rico não via o pobre. Entrava e saía na casa dele, e o pobre lá sentado na porta, querendo comer as migalhas da mesa dele, e ele não olhava, não cuidava, não dava atenção ao pobre Lázaro. E aqui a gente pode imaginar, né, essa realidade do mundo. Muita gente que não tem nem aquele mínimo necessário para sobreviver ou para viver dignamente, e um pequeno grupo que tem uma riqueza. Agora estão falando de que um cidadão lá dos Estados Unidos, né, vai entrar na casa dos trilhões de dólares na conta bancária, né? Enquanto um irmão nosso aqui de Afuá, para comer, precisa receber o Bolsa Família, 400, 150, 200, não sei. Aí Jesus diz que esses dois senhores morreram, o rico e o pobre Lázaro. Que o pobre foi levado pelos anjos para junto de Abraão, e o rico foi enterrado na região dos mortos. O seio de Abraão é uma expressão, é o céu, e a região dos mortos é o inferno. Mas é bom a gente compreender que Jesus não disse que o rico foi para a região dos mortos porque ele era rico, e nem Lázaro foi para o seio de Abraão porque ele era pobre. Jesus estava querendo chamar a atenção dos fariseus, e a nossa atenção é que o problema estava na insensibilidade do rico, na indiferença do rico. Eu trabalhei aqui no encontro das lideranças de comunidades, a doutrina social da igreja, e dos princípios da doutrina social da nossa igreja é a solidariedade. E meditamos a parábola do samaritano, que teve compaixão do ladrão, do homem que foi atacado pelo ladrão. E dizia eu naquele dia que o oposto da solidariedade é a indiferença. E eu falei justamente dessa parábola de hoje. E aqui o grande problema é a indiferença. Então a gente deve rezar e meditar hoje e no decorrer da semana. Eu tenho sido uma cristã solidário, ou um cristão e uma cristã indiferente diante do sofrimento dos Lázaros de nossos dias, né? E Jesus, talvez para provocar mais ainda os fariseus, e aí nos ajuda também a refletir, diz que se o rico foi indiferente, apareceram cachorros sendo solidários com Lázaro, o pobre Lázaro. Olha onde Jesus queria chegar.
Um ser humano, o rico, indiferente com outro ser humano, o pobre Lázaro. Vieram os animais, que a gente chama de irracionais, e se aproxima de Lázaro com as suas feridas e as lambe, aliviando talvez a dor que esse homem tivesse sentindo. Cachorros solidários, o rico indiferente. De que lado nós vamos ficar, né? É a pergunta que o Evangelho nos faz. Do lado do rico, ficando indiferente, ou imitando os cachorros, sendo só essa história que Jesus contou, muito rica de detalhes, que merece a nossa revisão, releitura em casa, né? Disse que o rico lá, né, na região dos mortos, olhou lá para o outro lado e viu o lado Isso vai dizer o seguinte: primeiro, que não tem comunicação entre quem está lá na outra vida e nós que estamos aqui. O cristão católico, nós, nossa igreja, nossa fé, ensina que não há essa comunicação, né? Então não tinha como Lázaro vir aqui falar com o pai do rico e com os irmãos do rico. E depois, o tempo da gente construir a nossa vida depois da morte é aqui, é agora, é nesse momento da nossa história. A gente não pode ficar esperando que depois que a gente morrer, venha alguém aqui para alertar os nossos parentes. Nós vamos juntos fazendo o mundo ser melhor. É essa a grande mensagem da palavra de Jesus. E a solidariedade faz o mundo ser melhor. E a indiferença faz o mundo ser um mundo mais triste. Vamos então cultivar a solidariedade, vamos pedir a Deus que arranque de nosso coração e de nossa vida qualquer atitude de indiferença com quem sofre. Professemos, irmãos e irmãs, a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nossas vozes e nossos corações ao Senhor,
confiantes em sua misericórdia, e peçamos: Senhor, vinde em nosso auxílio. Voltados para Deus bendito, único, soberano, pensamos que a Igreja seja amparada no bom combate da fé, cumprido sua missão evangelizadora até a manifestação gloriosa do seu Filho, nós vos pedimos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Voltados para o Rei dos Reis, pensamos por todos os homens e mulheres, para que se afaste-se do egoísmo e da indiferença, busque a justiça e a misericórdia, nós vos pedimos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Voltados para o Senhor dos Senhores, peçamos por todos os que promovem o combate à fome, à miséria, para que a dignidade do alimento da casa e do trabalho, nós vos pedimos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Voltados para Deus bendito, único, soberano, peçamos pelos que se dedicam ao estudo da Bíblia como fonte de esperança e da força para as pessoas, pelos grupos de encontros bíblicos que promovem a espiritualidade por sua de vossa palavra, para que sigam sua missão como fidelidade e perseverança, nós vos pedimos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Voltados para o Rei dos Reis, peçamos a nossa comunidade que hoje celebra o ministério da Páscoa do Senhor, para que seja transformado pelo dinamismo do amor e colocando os bens ao Senhor, nós vos pedimos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Rezemos pelo descanso eterno de Maria de Nazaré Sales de Almeida, que ela receba de Deus a recompensa de todo o bem que com certeza ela fez enquanto estava convivendo aqui conosco. Rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Que o Senhor abençoe o Padre Fábio, agora exercendo oficialmente esse serviço de vigário paroquial desta paróquia. Continue o que ele já vinha fazendo e colaborando, né, com o Padre Eliton nesta condução pastoral da paróquia Nossa. Cada uma de nós com certeza tem aí no coração algo que está pedindo a Deus. Vamos fazer um breve instante de silêncio. Você reza aí no seu coração, coloca a sua intenção nesta celebração. Rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor Deus, acolhei benignamente nossas preces aqui apresentadas e aquelas outras que estão no silêncio dos nossos corações. Pela vossa bondade, concedei-nos as graças que vos imploramos, para que, fortalecidos em vossa misericórdia, possamos sempre caminhar íntegros e sem mancha, por Cristo nosso Senhor. Amém. Livres podemos ser para ofertar
vida. Gratos devemos ser, e o reino de Deus antecipar aqui. Com nossos dons,
paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino e poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a nós. Provai e vede como o Senhor é bom, Ele é fiel para sempre e é feliz quem encontra no Senhor seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu santifique que crês em minha palavra, mas receba as palavras cristãs.
Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove inteiramente a nossa vida, para que, anunciando a morte de Cristo, possamos participar de sua herança gloriosa, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Podemos assentar aqui, irmãos. Eu convido os membros do CVP, os que estão aqui, possam vir aqui à frente do altar, juntamente com o Padre Fábio. Nosso bispo está concluindo assim, esses dias a sua visita pastoral aqui na nossa paróquia. Para nós essa celebração é muito importante. Então, Dom José, em nome do Conselho Presbiteral, do Conselho Pastoral da nossa paróquia, da nossa fraternidade, nós queremos agradecer a sua atenção, as suas palavras. Ainda o Conselho ainda não ouviu, as suas palavras, não falta a gente organizar a data da reunião, mas assim, em nome do nosso povo de Afuá, dos católicos, podemos dizer assim, queremos agradecer a sua presença no meio de nós. Queremos agradecer as suas palavras, os seus conselhos, direcionamentos. Queremos agradecer a sua solicitude em se dispor a conhecer um pouco da nossa história, os nossos desafios como povo, como paróquia. Queremos agradecer a sua paciência em nos escutar o nosso povo, em ter interesse em nos conhecer para nos ajudar, conhecer os desafios desse povo de Afuá, conhecer os desafios desta grande paróquia, a paróquia Nossa Senhora da Conceição. Para nós esses dias foram dias intensos de trabalho, mas também para nós foi um momento histórico, ficará marcado na vida desta paróquia a sua primeira visita pastoral aqui. Nós moramos deste lado da Terezinha, mas nós estamos em comunhão, queremos permanecer em comunhão com as outras paróquias, com o Senhor, com a CNBB, com o Santo Padre Papa Leão XIV. E estamos assim, disponíveis para as suas palavras conclusivas, quem sabe conselhos, direcionamentos, para nós continuarmos a nossa missão aqui em Afuá, anunciando Jesus, construindo o reino de Deus aqui nesta terra de Nossa Senhora, terra de Jesus. Muito obrigado pela sua presença, suas palavras, sua atenção. E queremos agradecer esse gesto de carinho do Senhor em nomear o Padre Fábio, que já está há um tempo conosco como vigário. A gente agradece a sua atenção para com o Padre Fábio e a atenção também para a nossa paróquia. Muito obrigado. Não sei como que o Senhor costuma concluir, mas nós estamos atentos e queremos assim, sobre tudo aquilo que o Senhor percebeu, ouviu, com certeza o Senhor vai nos direcionar. O bispo, como nós ouvimos, ele ainda vai permanecer conosco, porque daqui ele tem que ir a Anajás. Então nós estamos estudando, como que o nosso bispo vai chegar até a cidade de Anajás. Ele pode pegar o barco de Minas, se quiser. Ele pode ir conosco na sexta-feira, que nós vamos para Anajás, para a ordenação também diaconal, tá bom? Ainda faltam algumas visitas em duas instituições que nós não conseguimos fazer essa semana,
tem algumas comunidades do Capim-Marim que nós não podemos celebrar nessas comunidades, o encontro com o nosso conselho de pastoral também. Tá? Então, o bispo vai permanecer conosco. Esse dia nós vamos reorganizar a agenda, então, da sua presença aqui em Afuá. Então, alguns avisos, né? Algumas informações. Nós vamos iniciar da festivização do Egito. Ainda não foi divulgado nenhum vídeo na minha coleção, deixa eu passar o tempo vai lançar o vídeo aí, né, a programação, mas já estamos cientes de que essa semana, agora a partir do dia 12, então, vai começar a festividade de São Benedito, 2, 3, 4 e 5, no domingo, lá no bairro do Capim-Marim. Então, todos nós somos convidados, vai ter a Santa Missa, batizados, bingos também. Também a rifa das coroinhas, o sorteio vai ser lá também no dia 5, certo? Então, queremos convidar toda a paróquia para se fazer presente na festividade de São Benedito. Outra informação sobre a viagem para Anajás para participar da ordenação diaconal do seminarista Flávio. Nós organizamos uma pequena equipe que está à frente da organização dessa viagem. Já começamos a vender as passagens. Nós vamos no barco Rei Salomão. Nós vamos sair na sexta-feira à noite, né? Queremos amanhecer na próxima cidade de Anajás, ou então já lá na cidade de Anajás. Tá? O retorno será após a celebração, na madrugada do domingo. Queremos já estar aqui pela manhã no domingo. A passagem R$50, ida e volta. Tá? Ainda temos vaga, você pode vir então reservar a sua passagem, comprar a sua passagem aqui na Secretaria Paroquial. Nós estamos concluindo o mês de setembro, o mês da Bíblia, e vamos iniciar outro mês muito importante na nossa igreja aqui no Brasil, na nossa igreja, o mês missionário, o mês de outubro. Então, dia 1º, quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Matriz, teremos missa de abertura do mês missionário. Não só a abertura aqui na paróquia, mas como o bispo está aqui, a abertura do mês missionário, toda a nossa prelazia do Marajó. E a festa de Santa Teresinha também, né? É padroeira das missões, início do mês missionário. Então, convidamos você para celebrarmos juntos a memória de Santa Teresinha e também a abertura do mês missionário, quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Matriz. Muito bem, obrigado, Padre. Então, a vocês aqui, os padres e os paroquianos, a nossa gratidão pela acolhida durante a visita pastoral, também as comunidades onde nós fomos, tivemos alguma atividade, alguma celebração, e também os servidores aqui da Secretaria, da Paróquia, aqui da residência, da Casa Presbiteral, a Pascom, tem que ser sempre presente, cobrindo todas as atividades. Então foi muito bom e, para mim, um aprendizado muito grande sobre essa realidade da nossa prelazia que está desse lado de cá, como diz aqui de Santa Catarina, na chamada região pastoral norte, Afuá, Chaves e Anajás. A gente vai conhecendo cada vez mais. Eu posso dizer que foram dias muito ricos, porque nós tivemos sempre a celebração da Eucaristia, diariamente, ou aqui na Matriz, ou nas comunidades urbanas, ou nas comunidades ribeirinhas. Celebramos o sacramento da confirmação lá na comunidade de Santa Maria. Fomos até a casa dos idosos e dos enfermos, e ali com eles celebramos o sacramento da unção dos enfermos. Estivemos reunidos já com o Conselho Econômico
participei aqui do encontro das lideranças das comunidades ribeirinhas, uma experiência para mim muito enriquecedora, porque tive a oportunidade de ter contato com tantos irmãos e irmãs de todas as comunidades, de todas as regiões da nossa paróquia, que hoje eu não diria como chegar até cada uma destas comunidades. Aqui, nesse encontro, eu fiz uma reflexão, um estudo sobre a doutrina social da Igreja e tivemos a oportunidade de responder a perguntas que as pessoas faziam a partir do que eles queriam saber do bispo. Visitamos o Centro Social São Felipe Neri e ali nos reunimos com os voluntários. Visitamos a comunidade Santo Expedito no dia da distribuição da sopa, conhecendo ali a equipe que faz a sopa, e uma das coordenadoras disse que está precisando de apoio masculino. Só mulheres que estão indo lá fazer a sopa. Então, se alguém puder, algum homem aí da guarda de Nossa Senhora, do texto dos homens, puder dar um apoio, né, à comunidade Santo Expedito, na quinta-feira, né, que é o dia que faz a sopa, que às vezes tem algumas atividades que o homem poderia ajudar muito. Estivemos também reuniões com as instituições públicas do nosso município. Estivemos na Câmara de Vereadores, na Prefeitura Municipal, no Ministério Público, na Polícia Militar, no Conselho Tutelar. Tivemos um encontro com movimentos populares, sindicatos, partidos, associações. Visitamos o hospital aqui do nosso município e visitamos todas as pessoas que naquele dia estavam lá internadas por alguma razão. As mulheres que deram luz recentemente estavam ali ainda aguardando a liberação para ir para suas casas, de poder rezar com elas e com as crianças. Participei 2 vezes da programação aqui da AFUA FM e vou levar comigo alegrias, esperanças, preocupações, desafios, angústias da população de Afuá, dos nossos 2 padres, das lideranças leicas e de vocês, católicos e católicas. Vamos continuar unidos, rezando pelos outros, eu por vocês, vocês por mim e pela prelazia do Marajó. Mas ainda vamos nos encontrando até um dia que defini a minha ida lá para Anajás, nós ainda estamos em fase de estudos. Eu preciso chegar um pouco mais cedo em Anajás, se houver possibilidade, eu estaria amanhã aí no Porto, né? As possibilidades de viagem. Se tiver, eu vou um pouquinho antes para me reunir lá com o seminarista Flávio e o padre Anderson. Mas se não tiver, eu vou pegar aí a embarcação que vai daqui para lá. Então é isso, né? Vamos encerrar a nossa celebração. Traga aí, por favor. Quero agradecer a todos aqueles que nos ajudaram ontem. Ontem tivemos um bingo em prol da campanha Natal Sem Fome, também para ajudar os candidatos e candidatas na nossa festividade. Quero agradecer a todos aqueles que se empenharam na venda desse bingo e aqueles que vieram participar ontem aqui em frente à nossa igreja matriz desse momento de solidariedade. Ponha na sua paz os vossos dias e vos conceda os dons da sua bênção. Sempre vos liberte de toda a aflição e confirme os vossos corações em seu amor. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito
a nossa vida. Tenhamos uma boa noite, uma feliz semana. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Senhora da Conceição. Do Espírito Santo, queremos viver no amor, no culto, trabalho e no campo, na vida louvar o Senhor. Igreja Marajoara, formada por todos nós. Igreja Marajoara, levanta a tua voz. Igreja Marajoara, formada por todos nós. Igreja Marajoara, levanta a tua voz. A mãe da Igreja Maria, que sempre acolhe e conduz, pois ela será nossa guia no nosso caminho a Jesus. Igreja Marajoara, formada por todos nós. Igreja Marajoara, levanta a tua voz. Igreja Marajoara, formada por todos nós. Igreja Marajoara, levanta a tua voz. A nossa missão salvadora, sem medo devemos cumprir. O tempo chegou, é agora. Por meio de nós Deus quer vir. Igreja Marajoara, formada por todos nós. Igreja Marajoara, levanta a tua voz. Igreja Marajoara, formada por todos nós. Igreja Marajoara, levanta a tua voz. Igreja Marajoara, formada por todos nós. Igreja Marajoara, levanta a tua voz. Igreja Marajoara, formada por todos nós. Igreja Marajoara, levanta a tua voz. Na força do Espírito Santo, queremos viver no amor, no culto, trabalho e no campo, na vida louvar o Senhor. Igreja Marajoara, formada por todos nós. Igreja Marajoara, levanta a tua voz. Igreja Marajoara, formada por todos nós. Igreja Marajoara, levanta a tua voz. A mãe da Igreja Maria, que sempre
que acolhe e conduz, pois ela será nossa guia no nosso caminho a Jesus. Igreja Marajoara, formada por todos nós. Igreja Marajoara, levanta a tua voz. Igreja Marajoara, formada por todos nós. Igreja Marajoara, levanta a tua voz. A nossa missão salvadora, sem medo devemos cumprir. O tempo chegou, é agora. Por meio de nós Deus quer vir. Igreja Marajoara,